Brinda aí, Pedrosa. Cadê a dona do apartamento 502? Cadê? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Cheguei! Cadê a minha cavalaria alvinegra? Cadê? Cadê, Fala que Alex? você fala sempre. Cheguei. Aí, ó. O papai avisou, hein? Papai avisou. Calma, que nosso ano começa em abril. Que dia é hoje, Vene Casagrande? Dia 1º de abril. Papai John mandou avisar. Mandou avisar. Então, botafoguenses, É o o calendário nosso John ano Texas. começou! Cadê meus focos? Eu não quero fazer esse recorte. Eu tô pensando no futuro recorte dela. Só tem que ver se não é mentira, né? Eu nem quero, tá? Eu não tô falando nada. Eu só imagino lá no futuro alguém pegar esse recorte e falar, entendeu? Tô aqui, ó. Não quero fazer parte. Isso é tudo inveja. Só tem que ver se não é mentira. Ai, meu Deus, mexeu aqui. Eu tô aqui, eu não quero participar Vocês disso, estão não. preparados para 2025? Ai, outro recorte. Era uma taça de Réveillon, mas só tinha essa. Outro E o recorte. pior, eu acho que ela gastou a sorte dela no ano passado, entendeu? Oi. Aí agora, tá tudo... E a blusa? Vai Como é? facilitar E a vida da blusa que ela produção. É mostrou tudo pra em um ele? dia só, recorte. Todo mundo É todo- vê, Não, tá todo com mundo 20 vê. Tudo cortes. no 1º de abril. É só eu pegar dia Todo 1º mundo de vê abril. o SBT Esporte Rio. Todo mundo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você não vai me irritar hoje no meu Réveillon. Você não vai me irritar. Você não vai me irritar. Então faz no um Réveillon. pedido, Fernanda Maia. Não, Réveillon. Copacabana está lotada. Aqui O meus show da fogos. Anitta tá acontecendo. Olha aqui, é do Suel nosso. Do Olha Suel, aqui, ó. show do Suel. Olha aqui o nosso Réveillon. O Réveillon começou. É isso. Vene Casagrande, feliz 2025 pra você. Pra todos nós. Pra todos Amém. nós. Brinda aí. Ao fogão. Cadê a sua taça? Eu não quero dar a minha taça tá aqui. Ai, deixa Aqui eu do pegar. Vasco. Tá, não quero. Ué. Quero do Fluminense. Pronto. Quero do Corinthians. Um brinde. Não tem? Feliz brinde. 2025. Faz o pedido, Tá? Fernanda. Eu já fiz, mas não pode contar, Ah, é? senão Não não Ah, pode? realiza. pode? Entendi. Qual é o teu Não, gente. pedido? Você que não tem experiência. Não vai e conta realizar, tudo. por isso que não tá dando O ano bom. novo é do Joe Gente, Texton, não hoje é do ela Vasco. está Calendário John Texas. É, tem O um ano do Vasco calendário já começou. de Eu já entendi, Jesus, gente. tem É o isso. calendário cristão, Eu só tem o entendi, chinês e tem o do John Que Texas. ele É falou isso. que ia começar o ano. E o que o papai fala, a gente acredita. Papai falou, a gente acreditou. Entendeu, Vene Casagrande? É isso, eu tô Quem com é vocês. quem é o milionário? Eu ou ele? Quem que Ele. trouxe a Libertadores? Aí ele fala pra Você, mim, eu acredito. Eu vou. Imagina, morando no Meia, eu vou falar, esse homem não sabe o que tá falando? Morando no Claro Meia. que não, né? Eu Você vou já- pensar, eu acho que ele que tá certo. Você não já sou viu eu. ela numa live com ele, ao vivo? Já, claro. Em inglês, é maravilhoso. É Gente, lindo. hoje ela Ai, nós falamos junto, eu vou correr tocar no verde. Pra fazer o meu pedido Toma, de ano novo. sabe por quê? Deixa eu te falar. É lá da tua sala. Pode levar. Pode levar. Cuidado Ah, com é meu da IB. É. Agora eu Toma. vi. Obrigada pela Nada. produção, tá A bom? minha É o bolsa- pagamento do aluguel. Tá. Virou escambo. Vou esqueci do... Virou escambo. Já Esqueci. primeiro não caiu nada ainda. Caiu nada do aluguel ainda. Eu... Tem até o dia 10, fala, Isa. A minha Tem até o vaga dia tá 10. paga. Você também vai me cobrar? Não, jamais. Então tá. Jamais, Eu só jamais. vou pagar por 2, Jamais. tá? Tá ficando caro. Eu pago dela, ô Pedrosa, fica tranquilo. Ai, tchau, O mais gente. rico Gente, aqui é hoje ela está impossível. Esse casal sai na Forbes qualquer dia. Esse casal sai na Forbes. E aí, gente, vamos começar o programa? Começar o ano, né? O ano já comecei, já foi aqui, deu ano. fogos, tudo. Já dei o troço de Vai levar. fogos, taça, tudo. Bota o meu escudo no fogão. Ah, não tô, estamos sem música. Lembrou? Lembrou? Não pode música. É. Aqui, ó. E essa camisa aqui, só quem pode tem, tá? Porque você sabia que toda camisa 6 do Botafogo de jogo... Beijo para o meu amigo que agora tá em outro lugar.
Essa camisa foi campeã da A Libertadores. sorte foi pro outro lado. Essa camisa aqui, ela, quando é do jogo, a camisa número 6, é sério, tem sempre escrito Newton Santos em cima do escudo de todo camisa 6. Agora é do Patrick de Paula, no passado foi do Tietchan, e todo mundo quer camisa 6. Só que a que vende na loja, ela não tem. Entendi. Então, pra você ter uma dessa, tem que ganhar. quem pode. No sorteio, que não é o do Rio de Prêmios E nem oficial. do Jequiti. Nem do Jequiti. É do Fogão. Ai, que saudade que eu tava de usar esse óculos. Ô, Pedrosa. Só falta ganhar Já fico agora. até querendo. Há quanto tempo o Botafogo não vence uma partida? Não vence? É. Que pergunta idiota. Ué, não, cara. Desde o ano passado, no calendário de John Texton. Eu tenho que saber. Vou Pode me procurar dar meu leque aqui, No por favor? calendário de John no Texton. calendário universal, Vini. Deixa eu ver aqui há quanto tempo Vai que o ver Botafogo não ganha uma partida. Fluminense ganhou, garoto. Ganhou Bangu. Também só, mas tá bom. Ela ainda responde. Dia 22 do 3. Isso no Três, calendário de qual o John Texton é Qual ano era o passado. jogo? Amistoso. Amistoso não vale. Ah, não vale? Ué, por que não vale? A Escolheu? última vitória oficial do Botafogo foi no dia 6 de fevereiro, velho. Nossa Um bom Senhora. número, adoro. A camisa Antes 6 do meu que eu tô. aniversário, inclusive. Contra o Nova Iguaçu. Camisa 6 que eu tô, isso é uma questão de energia de número, você Óbvio, acredita? é isso. É isso. De lá pra cá, Ó. em jogos oficiais, Ai, tá falando muito, são Pedrosa. 1, Tomou 2, o que hoje? 3, 4, 5 Gente, tá com para de falar. 5 derrotas Negócio de e 2 derrota, empates. de coisa. Que fase do Fogão ano passado. Mas Ano eu passado. começou. O ano começou agora. No fevereiro é ano isso. passado, garoto. Ano Agora o passado. ano começou. Vamos falar do meu Fogão? Meu Fogão joga amanhã, hein? Faz a estreia dele também na Libertadores, a minha cavalaria alvinegra. Cadê? É o atual campeão, gente. Vamos ver notícias do meu Fogão, na volta a gente comenta. Cadê? O atual campeão da América já está no Chile, em busca do bicampeonato. O Botafogo encara a Universidade do Chile amanhã, às 9h30 da noite, no Estádio Nacional de Santiago e já iniciou os treinamentos para a estreia na Libertadores. A tendência é que o técnico Renato Paiva leve uma equipe parecida ao time que entrou em campo no empate contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Os principais desfalques para a partida serão Bastos e Savarino, que não foram relacionados. Já no mercado da bola, tem reforço chegando. O Alvinegro anunciou a contratação do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, que estava no Atlético Paranaense. Ele chega por empréstimo, com opção de compra, e já teve o nome publicado no bid. Um Botafogo que começa a ganhar cara para a temporada e promete vir com força máxima para defender os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Muito bem, Lucas Pedrosa, meu Fogão com a cavalaria, já viajou à Universidade do Chile. Essa é a estreia. Eu bati com a cabeça? Não, é isso mesmo, né? É, Universidade do Chile. Essa é a estreia do Fogão, esse jogo amanhã. Aliás, pra quem? Fernanda, jogo fora de casa, né? Vou assistir aonde? Gente, vai lá em General Severiano, fica uma festa muito legal. Eles vão sortear uma taça réplica, aquela que vem aqui do Jarbas, das taças. Vão sortear, então assim, vai ser um evento muito legal, cerveja geladinha lá, é bom demais de assistir a partidas. Agora, falando do Fogão, ô Lucas Pedrosa, Bastos não foi, Mastriani não foi, quem também não foi mais? Mais alguém não foi, mais um não foi. Savarino. Savarino não foi. Que é o principal, né? né? E aí, esse é o grande buraco, porque ele foi titular contra o Palmeiras. Quem será que entra no lugar do Savarino? Eu acho que naturalmente, se o Santos tiver em condições, é o Santos. Até porque, como a gente falou aqui, o Botafogo entrou no 4-1-4-1, Savarino flutuando bastante, mas na direita estava jogando o Arthur, eles até trocaram de posição em algum momento. O Savarino não tem mais mobilidade? Do que o Santos? Você acha? Acho que não. Acho que não. Acho que o Santos... Porque o Savarino, ele é um cara que ele se desloca todo o tempo, né? É natural, porque o Santos, quando ele jogou pouco ainda, né? E não fez bons jogos, natural tá se adaptando. Mas eu vejo que ele tem sempre um volume de cair pra esquerda ali. Pode ser um pedido do treinador também. Mas é exatamente a posição que o Botafogo ficaria sem. Porque se o Botafogo tá jogando no 4-1-4-1, o Bastos não foi, o Jair deve ser titular novamente, aí fica o Gregory nessa primeira posição de volante, Marlon Freitas e Patrick de Paula aqui no meio campo, um pouco à frente do Gregory, na direita o Arthur e o Santos na esquerda. Eu não vejo qualquer outro jogador, na minha visão, pode ser o Matheus Martins, mas eu acho que tem que dar oportunidade pro Santos. Mas eu acho que o Matheus Martins, ele
eu acho que aí já fica igual o Santos consegue fazer essa... Mas o Matheus Martins fez um início de temporada muito ruim, né? Não, então, mas eu tô falando, eu prefiro o Santos, porque eu acho que posição por posição, o Matheus e o Santos o que já apresentaram, eles ficam na mesma faixa de campo. Sim. O Savarino, ele já é um cara que... o que se vê dele no Botafogo sempre flutua mais, ele aparece mais, ele tem uma mobilidade muito intensa, mas que Pedrosa falou que se o Santos tiver que fazer, ele também vai fazer. Mas eu acho que ele pode entrar nessa estrutura bem desenhada, né? O Santos caindo pelo lado esquerdo, o Arthur pelo lado direito e o Igor Jesus bem centralizado, saindo, obviamente, da grande área. E aí a manutenção do Patrick de Paula com o Gregory e o Marlon Freitas, né? Como o Pedrosa mencionou, E eu deixaria o Matheus Martins como opção no banco de reservas, que inclusive é um jogador que costuma render muito mais quando entra no decorrer do jogo. Verdade. Ele consegue fazer bem a leitura do jogo, enfim, fisicamente falando também, ele é um jogador extremamente rápido, consegue tirar proveito do time adversário já desgastado. E ele é um jogador, ô Vene, que ele marcou em pontos importantes no Botafogo na última temporada. Ele participa do gol do 3-1 do Júnior Santos, ele participa daquele gol. Ele bate o pênalti contra o São Paulo decisivo, ele entra contra o Flamengo e faz 2 gols. Ele sempre entrou com muito volume, com muita intensidade. Como o Pedrosa citou, esse ano acabou não começando a temporada muito bem, o que é super normal, né, Vene? Às vezes o cara demora um pouco mais a engrenar. Um ano só começa agora pra vocês, verdade. Né? Você foi super bem nesse comentário, Vene Casagrande. O ano só começa agora. Brincadeiras à parte, mas assim, embora não tenha começado bem a temporada, eu concordo com o Pedrosa em relação a isso, só que agora também existe um outro contexto, né? Um outro treinador, talvez estilo diferente de trabalho, o Renato Paiva possa entender que ele pode agregar de uma outra forma no estilo, mas mesmo assim eu começaria com ele no banco de reservas como opção para o segundo tempo. Eu acho que esse time que a gente acabou de escalar aqui talvez seja o ideal na ausência do Savarino, que não fez um grande jogo contra o Palmeiras não, tá? Não fez um grande jogo, pode render muito mais. Porém, na temporada passada ele tinha ao lado dele Luiz Henrique, Thiago Almada, facilitava muito a vida do Savarino. Agora, entre aspas, ele vai ser mais exigido. Ainda vai se entender também taticamente na Já se sabe a gravidade da lesão dele? Tem que ver isso direitinho, porque é um jogador extremamente importante. Vai ver que isso já era uma coisa que o limitou contra o Palmeiras. Hoje é o mais importante setor ofensivo do Botafogo. Sem sombra de dúvida. Não, ele é o grande nome. Né? Ele é o principal jogador hoje. E tem um outro cara aí que pode Inclusive, ser ele não entrou no Campeonato Brasileiro, na seleção do Campeonato Brasileiro. Lembra que a gente até comentou aqui que ele deveria ter entrado? E tem um outro cara que corre por fora, que é o Newton, né? Também foi usado agora com o Renato Paiva no jogo do Palmeiras. Ele entrou, ele é um cara super versátil. E pode ser uma outra opção aí você muda Renato. A formação completamente. Muda muito. Eu acho que seria um erro. É um outro nome, Se preparou 20 dias com uma formação, aí no jogo principal, que pra mim é a Libertadores, vai trocar a formação? Pois é. A não ser que tenha treinado a formação. Foi o erro, a gente vai falar de Flu agora. Foi o erro do Mano Menezes. Exatamente. Contra o Fortaleza. Porque ele treinou o tempo todo. Aí com 12 minutos ele fez uma alteração, isso aí... E o Palmeiras foi muito mal e o Botafogo... jogou muito melhor que o Palmeiras. Hoje eu revi o jogo e eu vi que o Palmeiras tinha ideias muito interessantes, mas que assim, por falta de entrosamento, o Evangelista errou vários passes ali, que era nas costas, ele dava na frente, era na frente, ele dava nas costas, por falta de entrosamento. E aí nesses errinhos, vários errinhos por falta de entrosamento, o Botafogo espeta, contra-ataque, linha alta do Palmeiras, e aí dá a impressão de que o Palmeiras simplesmente foi massacrado, e eu acho que faz sentido. O Botafogo tá aí um mês se preparando e o Palmeiras acabou de sair de uma final com um elenco completamente novo, né? De uns tempos para cá, né? O Abel testou. Perdeu a final. Tem um impacto. Exatamente. E aí tudo isso culminou até na falta de confiança, porque nos 15 primeiros minutos estava bem equilibrado. Só que aí o Palmeiras ia lá, errava um lance, perdia uma bola, o Botafogo espetava, o Igor Jesus fazia aquela parede absurda que ele faz, os caras chegavam rapidinho na cara do gol. Isso foi tirando a confiança do time. Depois de uns 3 contra-ataques do Botafogo, o Palmeiras já deu um passo atrás. Falou, opa, pera, né? Não vamos com tudo. Eu acho que, tava tudo dentro do esperado. E eu achei o Botafogo bem, achei que o Botafogo... E eu já tinha falado isso aqui também pra torcida do Botafogo. Calma, velho. Tá? Não, tem que escolher logo o treinador. Calma, meu. Isso é estadual, deixa os caras. Ganharam tudo agora. Falei, vocês ganharam... Libertadores e Brasileiro, calma, você arruma um treinador, não sei se o
o treinador, o Paiva, vai ao certo também, a gente vai descobrir mais pra frente. Mas ontem fez direitinho. Explorou os contra-ataques, já sabe como o Palmeiras joga, já entende, já jogou com o Palmeiras muitas vezes, não se sente desconfortável no Allianz, é um time que já ganhou lá, já perdeu lá, mas não se sente desconfortável no Allianz. Palmeiras e Botafogo é um clássico muito comum nos últimos anos, é tipo um City Arsenal lá na Inglaterra, quer dizer, os caras já se conhecem, já sabem quem são, e o Botafogo fez o que tinha de fazer, mas não conseguiu fazer gol também, o Everton defendeu, então assim, o jogo foi 0-0, o Botafogo não ganhou o jogo, fez uma partida do jeito que tinha que fazer, se defendeu, saiu no contra-ataque, fez parede, atacou do jeito que deu, o Palmeiras depois tenta melhorar, e a chance mais óbvia no segundo tempo foi a do Flaco Lopes, e o Flaco não pode perder esse tipo de gol. Não pode perder. E aí cai sobre o técnico na coletiva. E aí eu vi muito... Eu tô achando um pouco... Querem mandar embora o Abel? Eu agradeço, já falei. Mas eu tô achando um pouco exagerada a repercussão sobre a coletiva do Abel, porque o Abel sempre foi assim. Eu assisto todas as coletivas do Abel. Eu não achei nada de diferente. Então, pessoal, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos. Sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, tá? Temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, valores pequenos por mês, que ajudam muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir fazendo um bom serviço, sendo o canal que mais posta horas sobre Botafogo somadas diariamente no mundo, no YouTube mundial. Tá? Aqui em cima tem o nosso LivePix, né, o QR Code do LivePix. Ali está o nosso Pix do canal, que é o rafoguense10@gmail.com. E também temos esse mesmo e-mail é o e-mail de contato do canal. Você pode mandar uma mensagem e aí você pode fazer uma proposta de parceria para um jabá, um merchan aqui no Notícia do Fogão. Tá? Sem mais enrolações, bora pro vídeo que tem muita coisa ainda. Tem Textor e Leila, tem Cantarelli falando Botafogo e muito mais, tá? Vamos pro vídeo. Mauro, Botafogo, vou repetir, eu tava achando que, sei lá, era um samba de uma nota só no ano passado, mas pelo menos nessa primeira aparição no parte mais casca-grossa do campeonato foi bem. Mas queria que você falasse também do Palmeiras, decepcionando, torcida vaiando, Abel retrucando e por aí fora. Até do campo dá pra falar que tá meio marrom o campo, né? Era um cortiçado, não era um gramado. Cortiçado. Tinha cortiça. O cara caía no chão, ficava cheio de cortiça na testa, no rosto, na perna, no uniforme. Cara, passar batido de um negócio desse não dá. Ontem nas transmissões, dois canais transmitindo, né? Um aberto e um fechado, mesmo grupo. Eu zapiei para ver os 2 repórteres que cobriam o Palmeiras, cada um numa transmissão, deram a mesma informação, passada obviamente pela assessoria do estádio. A informação é passada e ninguém pergunta nada. Fica, mas é isso aí? Não, mas conforme o jogo passa, o gramado vai assentando. Ah, legal. O jogador profissional joga na cortiça para assentar. A função dele é amaciar o gramado. Não dá para passar batido depois de toda a discussão que houve, né? E tem gente que não gosta quando o jogador de futebol reclama de jogar no cortiçado, ao invés de jogar no gramado. Mas enfim, essa é a primeira. O impacto não é só visual. Né? Eu gosto sempre de lembrar, né, o que o Fabrício Kika lá decifrou ao esmiuçar os relatórios da FIFA. A FIFA autoriza o piso artificial, mas ela exige, não a excelência, e sim a condição mínima de jogo. Condição mínima havia, mas a excelência acho que passa muito longe daquilo ali. Esse é um ponto, foi bom você lembrar. Sobre o Botafogo acho que manteve uma estrutura de um time que funciona, mas o acabamento caiu muito, né? Porque você não tem mais o Almada e principalmente o Luiz Henrique. A diferença do Luiz Henrique para o Arthur é daqui lá na Rússia, onde está o Luiz Henrique agora. É muito diferente. O Arthur acertou uma jogada de várias em que o Botafogo teve oportunidade, jogadas de contra-ataque, transição e tal, entrando com muito espaço, que foi o passe do Savarino. O Savarino, não sei se o gramado tem participação ali, mas quando ele dá uma adiantadinha para arrematar, a bola escapa. E ele sentiu, logo depois dá para ver ele pondo a mão na coxa. E depois ele sai substituído, então foi o único acerto ali do Arthur no acabamento das jogadas. Então o Botafogo vai sofrer um pouco com isso. O time funciona. Agora, o adversário, o Palmeiras, né? Espaços muito fartos. Reclamaram dos 2 estrangeiros, os volantes, que jogaram contra o Corinthians. Aí ele mudou. O time ficou exposto. Eram latifúndios ali. O Botafogo tinha todo o espaço do mundo. Tivesse ali o Luiz Henrique, um outro jogador mais qualificado no seu lugar, melhor do que o Arthur, acho que teria matado o jogo. Mas acabou que não funcionou. O Botafogo teve muita chance, por mérito do Botafogo, mas também acho que isso escancarou as deficiências do Palmeiras. E todas essas reclamações não são só pelo pênalti perdido pelo Rafael Veiga e a derrota para o Corinthians na final do Paulista. Você pode pegar que isso é cumulativo. É uma sequência. É uma sequência que começa em agosto do ano passado, quando cai na Copa do Brasil para o Flamengo, cai na Libertadores para o Botafogo, perde o Campeonato Brasileiro numa derrota em casa para o Botafogo. Ali foi a decisão. O Palmeiras jogava pelo empate nesse estádio, né?
E agora perde o Campeonato Paulista também nesse estádio, que o gol do Yuri Alberto foi o gol decisivo. E foi também no Allianz Parque. Então são 4 derrotas em casa que significaram sair da luta por um título, perder um Campeonato Brasileiro que estava na mão, e era um tri, e perder um Paulista que estava na mão, que era um tetra. Amigo, o cara perdeu um tri, um tetra, uma Copa do Brasil, um Libertador. Ninguém vai reclamar. Então quem é o técnico do Palmeiras? É Deus? Não, é um ser humano que acerta, que erra, e quando erra, é questionado, é criticado. Se alguém não souber conviver com isso, não sei o que está pensando da vida ou do futebol. Deixa o Juca complementar, só 2 coisas. Eu falei Tigrinho porque o apelido do Vitor Roque é Tigrinho, mas agora a brincadeira que estão fazendo na internet é que ele caiu no conto do Tigrinho, que é o tal do jogo do Tigrinho, que é tão polêmico e tudo mais. E ele foi confrontado ontem, o Juca, pelo Pedro Marques, repórter, que perguntou para ele, aí ele se irritou e tudo mais. Mas queria que você desse um apanhado aí também de Botafogo, começando bem, enfim, para arrematar o Botafogo me surpreendeu. Acho que deixou um recado ontem muito claro de que esqueçam o primeiro trimestre, não valeu, a gente de fato não deu pelota para isso, para o Campeonato Carioca, para as taças que a gente disputou e perdeu bizarramente. Estamos aí para lutar pelo bicampeonato brasileiro. Claro, o Mauro tem toda a razão. As substituições feitas em relação aos jogadores que o Botafogo perdeu estão muito aquém dos 2 que foram embora. Mas, de qualquer jeito, um time que vai jogar no Curtição, vocês viram aquela cena das pernas do Vitor Roque. Aliás, parabéns, Zé Trajano, você comete a mesma confusão que eu. Eu viro e mexe, quero falar Vitor Roque, falo Roque Júnior. É inevitável, é inevitável. A gente está acostumado a ver grama no rosto, no cabelo, no braço. Agora é cortiça. Viva o mundo moderno. Mas, enfim, o Botafogo foi, para mim, de todas as equipes, a surpresa mais agradável. E o Abel Ferreira descobriu um negócio extraordinário. Ele vira-se para o repórter e diz: é a sua opinião. Ora, ele queria que o cara desse a opinião dele. A gente pergunta a opinião do treinador, alicerçada na opinião da gente, naquilo que a gente viu. Não é novidade nenhuma. Agora eu viro para o Arnaldo e digo para ele assim: bom, essa é a sua opinião sobre o Vitor Roque. E o Arnaldo diz para mim: Pedro Bó, dê a sua. O Botafogo está de volta. O Botafogo está de volta. Jogou demais contra o Palmeiras fora de casa. Foi um empate. Dominou a partida e empatou em 0x0. Perdeu muito gol. Culpa do Savarino. E no final quase... Que é craque, mas perdeu muito gol. No final quase o Flaco. Números finais. A única chance do Palmeiras no jogo. Acho que sim. A única Vascaína, você não pode se empolgar com uma vitória, mas pode se empolgar com o empate. A torcida do Botafogo. Tamo junto. Pode, porque eu acho que o Botafogo tem um elenco muito melhor que o elenco do Vasco. Mas não há comparação entre os dois. Vitinho foi bem, né? Na direita. Vitinho muito bem. Tem 2 jogadores que precisavam ir bem e foram ontem. Arthur, PK, melhor do jogo pra mim. Mano, melhor do jogo. E o Igor Jesus, não? Não, pra mim foi o Arthur. E outra, faria o gol da vitória se o Savarino não fosse fominha e tivesse passado a bola pra ele. Ia ser o gol do Arthur. Ele quis fazer o gol, né? Tinham 3 indo pra ele, o cara ficando sozinho, cara. Ele olhou. Óbvio. Ele quis encarar. Pode se perdoar o Savarino? Pode. Não, o Savarino grande jogador. E aí, mérito fora, inclusive, o Savarino do jogo da Libertadores. Não viajou. É um mérito que não tem reserva. E aí, mérito do John ou erro do Flaco? Erro do Flaco. Não viajou com a defesação. Passará por exame para confirmação de diagnóstico. Qual o diagnóstico? Não sei. O Santos jogou ontem? O Santos entrou no segundo tempo. Pode ser uma reserva do Savarino, né? A ideia jogou bem, cara. Soube explorar o espaço do Palmeiras. Zagueiro Jair muito bem. É que tem o nome dele, né? Muito bem. Mas ele é muito bom. Agora, como é que tá? Mas já fala de contratação. Olha só, contratações. Ele é muito bom. Jair é contratação, Arthur é contratação. PK não é a contratação, mas nunca que eu acho que nem o torcedor do Botafogo imaginaria que ele teria qualidade novamente pra ser titular. Ele recuperou ele no início do ano. Ele serviu pra isso, né? deu continuidade de jogo. E era um bom jogador, o PK. Não, ele foi a primeira maior contratação do Botafogo, né? 10 milhões de dólares. Então eu acho isso, o Botafogo tá de volta, cara. E foi bom ver o Botafogo
Eu acho que o Renato Paiva foi muito bem na coletiva. E o Gregory também, quando falou. Marlon Freitas foi mal no jogo. Marlon Freitas e o Savarino. Agora, o ano do Marlon Freitas não tá sendo bom, né? Até agora ainda não. Mas é o capitão da equipe, enfim. Não fez o ano passado espetacular. O ano que ele teve do ano anterior e é um outra, desgaste quanto absurdo, tempo o Botafogo não emocional, perde pro tudo. Palmeiras lá? Sim. Porque até no ano da tragédia, o Botafogo venceu ganhou. o Palmeiras lá. Então seriam 2 anos, né? E o Palmeiras Pelo lá... menos, tem que pensar que... Palmeiras quando foi a perdeu derrota, pro Corinthians de 1-0 no Allianz, não marcou. Mas não perdeu na Libertadores, pô? Não. Empatou. Empate? Ganhou, Eles perderam pro Corinthians E em ganhou casa. lá o jogo mais importante brasileiro no ano passado. Ah, é verdade, 3-0. verdade. Eles perderam pro Corinthians em casa, não fizeram um gol. Foram no Itaquera, não nem ameaçaram em fazer gol. Ontem teve a chance do Flaco no final, mas também passou o jogo inteiro sem incomodar, assim, praticamente. Quando tinha bola, trabalhava a bola, mas não incomodava. Tem que falar do gol perdido do Flaco, tem que falar. foi no gol Mas final. tem que falar do estilo de jogo do Palmeiras também. Pô, o cara contratou o Não, Vitor você concorda Roque. comigo, você não Botafogo? ajuda o Vitor Roque. Você concorda comigo que você contar as chances? O Palmeiras teve uma, que é essa do Flaco, e o Botafogo Já no teve no final, mínimo as já. 6. umas 5, né? Porque 5, 6, só de 3 gols que o Savarino perdeu, eu lembro. Que ele bate pra fora, esse que ele não passa pro Arthur, e esse que ele adianta a bola e o Everton pega. 3, aí só Só do a saída meio Savarino. trabalhada do Everton, que quase gerou uma chance de gol. Teve não, o Igor isso. Jesus batendo o Everton fazendo a É que defesa. teve o gol, o que o Flaco perdeu, mas a pressão no final do jogo foi do Botafogo também. Foi do de bola da Botafogo, área. foi do Botafogo. O Botafogo jogou bem o jogo, o Botafogo controlou É, o foi jogo, os ele foi 90 melhor o minutos, jogo foi inteiro. soberano. Foi melhor que o Palmeiras o jogo todo. E assim- isso dá o tom se o Botafogo contra o Flamengo não conseguia ser competitivo. Então o Botafogo resgatou o espírito de competição. Isso já é... E resgatou outra coisa, organização. O Botafogo foi um time muito Então vamos lá, organizado. aí você tá falando da organização. Renato Paiva, gostou do que viu Gostei até agora? muito. Mas assim, comprovo que eu queria ver em campo o papo que a gente teve com ele aqui, principalmente até em off e tal. Você viu o vídeo dele ele conversando com o Patrick treinador de Paula? que tem ideias de jogo. Sim. E se você for ver taticamente, você não dá pra botar ali o Patrick como um 10, de fato, ele modifica o Botafogo do Arthur Jorge. Não é o mesmo Botafogo, ali com peças apenas trocadas. O PK, ele faz um meio campo ali com o PK um pouquinho mais adiantado, mas acho mais um tripé ali no meio campo com pra dar uma- o Gregory e o Marlon. Pra dar uma E o sustentação PK. no giro da bola, né? Aí você tem o Arthur de um lado, do outro o Savarino, que atuou mais até, se eu não me engano, pelo lado esquerdo, né? E o Igor Jesus centralizado. Ele povou o meio pra liberar as pontas. É isso. E E aí vai fazendo o jogo girar assim, tá ligado? Funcionou muito. Grande jogo dos laterais do Botafogo. Mas você viu a cena dele com o PK no final do jogo? Conversando Sim. sobre tática aí? Achei isso maneiro pra caralho. Sim. Cara, o Botafogo ainda vai E receber. Pegando o cara assim, Uma falando coisa assim, que me irmão, eu quero isso impressionou, aqui, isso aqui. o Botafogo que inicia o campeonato, o elenco é melhor do que o que inicia o campeonato passado. Eu não tinha parado pra fazer esse exercício. É porque já começa Posso pegar os jogadores que escalações pra chegaram. você. Você pode É falar porque que no o ano 11 é passado- pior. Não, o 11 é melhor do que o do ano Tu passado. acha o 11 melhor? Ano passado o Botafogo É que é o não... Luiz Henrique e o Almada. Não tinha Ah, tá, Almada. não. Tu tá falando do início, tá? Início, Perfeito. primeira rodada Tá, do Brasileiro ano perfeito, passado, o perfeito, Botafogo perfeito. perde pro Cruzeiro. É o primeiro jogo do Brasileiro no ano Achei que tá falando do passado. brasileiro no ano passado. E o time tem Jefinho, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Esse é o trio de ataque do Botafogo. Se você comparar o Botafogo desse ano, ele tem um time melhor e um elenco melhor do que o que iniciou o Brasileiro no ano passado. Mas já tinha Tem o que Luiz contar a Henrique, já era janela do melhor. meio do ano. Só o Luiz. O Jefinho não, mas o Luiz Henrique já era... O Luiz Henrique já era tido como pra ser... Não, era muito cobrado pra ser o craque do time. Aí depois pega as Que escalações aqui. até Você não tinha o Alex Telles. Você não tinha o Chegou Vitinho. no meio, você chegou não no tinha meio. o Almada. Você não tinha Igor Jesus. Esse chegaram no meio, né? A já goleada no do ano. contra o Juventude ano passado é qual rodada, tu lembra? Segunda, terceira. né? Que vai ter o jogo, o próximo jogo do Botafogo no Brasileiro é contra o Juventude. Começa a decolar. E agora, Agora o por exemplo, Juventude em casa. Esse Botafogo já começa o ano com esses jogadores já na janela no meio do ano passado. Já começa mais encorpado, mesmo sem Almada e Luiz Henrique. Já é E com certo que vai reforço. chegar o Wendel e o Wesley, né? O O Wendel, pra mim, que vai ex-Corinthians, ser... né? Deve ser esse terceiro homem que ele já tá preparando. Não, o Renato Paiva disse pra mim no camarote que já é certo. Mas falar, isso é importante porque eu acho que ele já tá montando o time pensando na chegada do Wendel, porque o Wendel é esse terceiro homem de meio de campo. Ele é esse Patrick Ele de é Paula. que ele Mais ele não é um avançado. 10, ele não é um 8, ele é um 8. Mas ele faz na verdade. gol e Ele dá é um assistência 8. pra caralho na Rússia. Ele não é um 10 nem um 5, ele é um 8. E eu acho isso, cara. Foi muito animadora a estreia do Botafogo. Acho que mostra que o Botafogo continua com, assim, depois das mudanças que fez, tem hoje um grande elenco, eu acho, pra brigar pelo bicampeonato brasileiro.
Botafogo vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. E tem um Mundial no elenco que tem. Eu acho que a incógnita era o trabalho do Renato Paiva. Ele, primeira amostra, continua sendo. Continua sendo, mas ele mostrou algo... Eu espero, assim, 5, 10 rodadas pra entender a cara. Não, tem, pra entender a cara. Acho que... Mas também acho um bom time na mão. Também acho que tem condição de fazer um bom trabalho. Mas tem que ver, porque... Espero uns 4, 5 jogos pra entender qual é a cara dele. No Bahia, ele que se demitiu. E teve um time ali que o Bahia teve depois. Mas jogava mal. Sim, mas ele não teve o grupo que o Bahia teve depois. Chegou depois dele. Lá ele pegou um Toluca lá e fez um bom trabalho. E teve gente descartando o Botafogo pra brigar por título esse ano. E o Botafogo, pra mim, tá de volta à disputa pelos títulos desse ano. Eu vou criticar o Botafogo pelo si mesmo. O time que o Botafogo tem, que é certo que ele vai ter, lógico que ele vai brigar. Não, e com potencial financeiro. Só não vai brigar se... Mas todo mundo... Só não vai brigar se o técnico não encaixar. Então, só, era uma incógnita. A gente não tinha visto nenhum jogo dele. É uma incógnita. Mas eu acho que... Eu acho que fez um grande jogo, jogou melhor que o Palmeiras, tem um trabalho contínuo. E é isso, cara. Não saiu com a vitória porque o Savarino perdeu 3 gols. Pra mim. Agora, lembrando... Claramente isso. Também tem isso. O lado do Palmeiras, nossa senhora. O lado do Palmeiras, Jesus Cristo, né? É o mesmo jogo modorrento, chato pra cacete de assistir. Cheio de alternativa, tá? Fala da bola aérea do Vasco, mas o centroavante é o Vitor Roque. Cara, eu vi os 3 últimos jogos. O Vitor Roque não é centroavante de bola aérea. Eu vi os 3 últimos jogos. Itaquera, em casa, fora e agora. Mano, tu tem o Vitor Roque, o cara ele não é colocado em situação. O cara tem um jogo inteiro assim. Não recebe uma bola. O Palmeiras não monta nenhum time que é pra chamar o adversário pro campo e puxar um contra-ataque com ele, pro campo aberto, porque ele também fazia muito gol no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, assim. Não. É um nada. Então, mas quando, Marcos Rocha, bola. Mas o Palmeiras. Gia e bola. O Palmeiras, eu espero, porque assim, quando. Estevão, vai lá, resolve aí. Nunca vai ser o Palmeiras que encanta. A galera quer botar isso, o Palmeiras nunca encantou. Mas não é nem encantar, é jogar bola. Sim, mas o Palmeiras, quando ele vai chegar, eu espero mais, porque quando esse futebol que o Abel implementa funciona, não encanta, mas funciona, ele se torna um time para brigar pelo título brasileiro também. E às vezes demora um pouco. Tem bons jogadores, é boa bola parada, faz gol. A mínima dele ser demitido antes da Supermundial. Acho uma maluquice isso aí. Não, ele não vai Ele até criticou a torcida do Palmeiras, que a torcida do Botafogo tava gritando. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável dele também. Isso é inacreditável. Isso é Só inacreditável. ele pode sair. Isso é inacreditável. Ano passado o Palmeiras não ganhou nenhum título de expressão. Não tem que gritar é campeão, caralho, pô. A torcida do Botafogo tá certa e ele tá errado em criticar a própria torcida dele. Quando foi, ninguém gritou na época, já tava exigindo. Que porra é essa, mano? Ficou de mimado. É a situação, é a situação. Tu vai pegar pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro o time que você ganhou diretamente, é óbvio que você vai... Cara, o Abel Ferreira tem a certeza que inventou o Palmeiras. Eu tenho certeza disso, pô. Ele acha que é o dono do Palmeiras. É bizarro. Pô. Essa parte que como ele trata. Fica puto. Não, e ele respondendo o jornalista da Jovem Pan. Eu acho tá perdendo a linha já. Eu acho muito tempo, né? Eu acho que, assim, o Palmeiras tem que começar a olhar mercado de treinadores. Não é nem pra trazer agora, é pra... Mano, tem que... Eu acho que eu já ouvi de palmeirense que ele é o último ano do Abel. Né? Mas assim... Chegando no final do ano... Se ficar... Mas sem título, a gente só vai saber no final do ano. Tu falou. Mas pode acontecer ele rodar. Certeza. Pode acontecer ele rodar de uma Libertadores precoce e pedir o boné. Gente, o Corinthians, ele não pratica um futebol. O Corinthians foi eliminado na Libertadores, gente. O Corinthians foi eliminado na Libertadores, tomou 3-0 no Barcelona e Guayaquil fora. O Corinthians fez o Palmeiras... O Palmeiras fez o Corinthians parecer o Real Madrid, pô. Controlou com o Palmeiras. Assim, jogou a hora que quis, não sofreu, tal na conta dele. Você lembra do Corinthians que o Flamengo recebeu do Felipe? Felipe falou... Eu não achei que foi um amasso, não. Não é amasso, mas assim... O Palmeiras não dominou o jogo em momento nenhum, perdeu. Pênalti, né? Aí como é que foi o pênalti? Uma ausência do Félix Torres, pô. Uma falta de... Quase que ele faz de novo. Ele faz duas seguidas. Ele foi expulso. O Felipe, quando pega o Flamengo contra o Corinthians, tem um jogador expulso e tira o Gabigol e bota o Fabrício, quando vai explicar. Não, o time dele tinha dificuldade de fazer gol. Eu vou ficar fechadinho que eles vão fazer gol. Sabe por que o Corinthians não criava chance. Sabe por que é inadmissível o Palmeiras jogar dessa forma? Porque, por exemplo, é inadmissível o Palmeiras jogar menos que o Botafogo. Sim. Gente, é inadmissível. O elenco tá aí. A base é a mesma, o técnico é o mesmo. E é o primeiro jogo do Botafogo na temporada. Ele girou o elenco paulista, fez minutagem, tipo assim, de carga, ao girou todo mundo. Ao mesmo tempo que eu peço calma
em relação à análise sobre o Renato Paiva no Botafogo, porque é o primeiro jogo, já deu mostra positiva, mas é o primeiro jogo. Mas não pode... mas você concorda comigo que impressionou de uma forma muito positiva. Sim. Porque, assim, pelo que você tá falando. Sim. O Palmeiras, isso que a gente tava discutindo aqui no início. O Palmeiras é o time que chegou na final do Paulista, não foi campeão, mas chegou na final. Eliminou o São Paulo, beleza, eu já teve um mês, né? Mas assim, tá aí trabalhando com o Abel. É bom pra quem chega pra caramba. É bom pra quem chega. É bom. Mas assim... Pra quem é bom, funciona um mês. E sabe o que tem aí? São 12 rodadas até a paralisação de um mês pro Super Mundial. O que vai ter? É a 12ª rodada, se eu não me engano, né? O que vai ter de gente que vai esperar até a 12ª rodada pra segurar técnico e demitir e falar assim, por exemplo, não sei, se o Abel tiver mal até a 12ª rodada. Eu já não acredito nisso aí, mas o Abel vai pro Mundial. Igual o Mano Menezes. Mano Menezes. Deixaram pra demitir na primeira. Nem esperou. E tem Mundial também. Mas é porque tem um... Vamos lá, Fogão, Rodrigo Brandão. Zé, o Botafogo já está no Chile. Desembarcou ontem à noite na capital chilena, em Santiago, onde amanhã vai enfrentar a equipe da Universidade de Chile pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O técnico Renato Paiva vai realizar um treino no CT do Colo-Colo, onde vai definir a equipe para esse confronto, já sabendo que ele não vai poder contar com 2 jogadores importantíssimos da equipe titular, o zagueiro Bastos e o Savarino. O Bastos ainda está em fase de recuperação, vem aprimorando a forma física para estar pronto para a partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. Já o Savarino, a gente aguarda o resultado do exame de imagem que ele realizou ontem. Savarino sentiu a coxa depois de uma dividida com o Lucas Evangelista no segundo tempo da partida contra o Palmeiras. Foi substituído e já iniciou o tratamento para voltar o quanto antes. A gente está no aguardo para confirmar se houve lesão ou se de repente foi apenas dores musculares que ele sentiu com a pancada. Além deles, também não viajaram o Nathan Fernandes, o atacante que, assim como o Bastos, segue o seu cronograma de recuperação da parte física depois de uma lesão na coxa, e o Cuiabano, que está suspenso. Ele pegou 2 jogos de suspensão por ter sido expulso no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, cumpriu um jogo, que foi o jogo da volta, e vai ter que cumprir mais esse jogo. O Cuiabano também fica no Rio de Janeiro. O Mastriani, que foi anunciado oficialmente ontem pelo clube, o nome dele já aparece no bid da CBF, mas treinou pouco com os novos companheiros, sendo assim ele permanece no Rio de Janeiro, vai ser preparado também para a partida diante do Juventude no próximo sábado. Mastriani, que foi a 11ª contratação do Botafogo para essa temporada e pode pintar aí a 12ª, hein, Zeve? Cauli, meia armador da equipe do Bahia, é um desejo do clube, jogador de 29 anos, não está tendo tantas oportunidades na equipe do Bahia do Rogério Ceni, e o Botafogo já fez uma sondagem a esse jogador no início do ano. O valor pedido pelo Bahia foi absurdo, esfriando o interesse do Glorioso. Mas, de acordo com o nosso colega, o jornalista Bernardo Gentili, o Botafogo espera uma diminuição desse valor e o Bahia já estuda, inclusive, baixar o preço. Se tudo der certo, o Cauli pode ser a 12ª contratação para essa temporada. O Cauli tem a aprovação do Renato Paiva, com quem já trabalhou no ano de 2023, ano em que o técnico português passou pelo Bahia. Inclusive, já deu declarações elogiando o jogador. O Cauli chegaria para suprir uma carência, digamos assim, no time do Botafogo, que é esse setor de criação, um 10. Nesse momento, o Botafogo só tem o Savarino e o Patrick de Paula, que está jogando improvisado e muito bem, diga-se de passagem. Lembrando que a janela interna dura até o dia 11 de abril. Valeu, Azevedo? Valeu, Rodrigo Brandão. Seria um bom reforço o Cauli, Gabriel. Seria um nome interessante, considerando que é a janela nacional e o Botafogo não tem como fazer um movimento um pouco mais ousado. O Cauli, ele tem uma idade boa, né? 29 anos. Tem 2 temporadas anteriores bem legais pelo Bahia. Perdeu um certo espaço. O que acontece não necessariamente significa que o jogador tenha caído tanto de rendimento. Porque quando o cara entra numa fase ruim, precisa de novos ares. No caso do Botafogo, ele viria para ser mais uma peça de elenco. Ele não chegaria com nenhuma responsabilidade enorme de carregar o time nas costas. É uma realidade de chegar num clube já minimamente arrumado, organizado, estruturado. Um treinador que confia nele. Agora, é aquilo que o Brandão falou em relação ao dinheiro. Se é um valor exorbitante, muito alto, aí realmente não faz sentido. Essa janela nacional é para oportunidades de mercado. Agora, se cabe no orçamento, o orçamento do Botafogo, vamos combinar que é um orçamento bem generoso, vale a pena sim trazer o Cauli. Pois é, olha aqui, o José Luiz, Cauli é bom.
Fez até o gol que eliminou o Botafogo na Copa do Brasil do ano passado. Eu não lembrava disso, sinceramente. Não, acho que o gol lá no jogo lá em Salvador é do Everton Ribeiro, se eu não me engano. Eu tô falando besteira? Eu vou tentar relembrar isso aqui. Enfim, não lembro. O Bruno Menezes. Fala, Azevedo, gostei muito do Botafogo contra o Palmeiras. Estou bem surpreso com o PK. Desde que ele chegou, é a primeira vez que vejo ele tendo um bom início. Pode ajudar muito. Eu falei isso ontem aqui. Boa partida do Patrick, né? De Paula contra o Palmeiras no domingo, né? Boa partida. Tá crescendo de rendimento claramente. Ó, o Cauli fez o gol do Bahia no jogo da ida ano passado no Rio de Janeiro. O jogo da volta foi 1-0 com o gol do Luciano Rodrigues. É verdade. Aí sim o gol da eliminação. Galera, se liga aí. Olha só, Fiat tá na mão, hein? Condições especiais durante todo o mês para você agarrar o seu Fiat. Então é isso, pessoal. O Botafogo enfrenta hoje, né, a Universidade de Chile, famosa Laú, no Uruguai, mas sinceramente eu acho que o Botafogo nessa fase de grupos tem tudo para brigar pela classificação geral, mais pontos, né? Melhor classificação geral, porque se eu fosse apostar, né, a análise minha, o Botafogo ganha os 3 jogos em casa de Estudiantes, Carabobo e Laú, ganha fora de casa hoje contra a Laú e ganha também do Carabobo na Venezuela. E aí o único ponto que a gente pode perder, ou os únicos pontos que a gente pode perder, são 2 ou 3, né? Um empate ou uma derrota para o Estudiantes em La Plata, que não é melhor que o Botafogo, mas é um time argentino jogando em casa, sempre bem complicado. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão sobre Botafogo o tempo todo. A gente posta direto, o tempo todo mesmo. Somos o canal que mais posta horas somadas diariamente sobre Botafogo no mundo. Nenhum canal posta tantas horas quanto nós, tá? Só pegar os vídeos aí, contar quantas horas tem, vai ver que ninguém posta mais que a gente. Então, sem mais enrolações também, ó, aqui em cima LivePix, ou ali em cima, o QR Code vai aparecer ou ali em cima, ou aqui em cima LivePix. A linha amarela, rafoguense10@gmail.com é o nosso Pix. Qualquer valor é muito bem-vindo. E também o nosso e-mail de contato, que é mandar proposta para a gente fechar uma parceria, um jabá. Manda lá uma mensagem, chama aí que a gente conversa, tá? Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.